Salve, torcedor vascaíno, mais um vídeo para te atualizar com as últimas notícias do Vasco. Vamos trazer novidades aí do mercado da bola, falar sobre esse jogo que o Vasco vai encarar o Criciúma, né? Jogo importante no Campeonato Brasileiro. O torcedor vascaíno está na expectativa de saber uma provável escalação que a gente vai trazer nesse vídeo. Muitas notícias, só que antes, é claro, conto com a sua moral, torcedor vascaíno. Se você não é inscrito aqui no canal, bora lá, apertando esse botão aqui embaixo escrito inscreva-se, você ajuda o nosso canal aí. Já estamos pertinho de chegar a alcançar 70 mil vascaínos aqui inscritos no canal. Essa é uma marca gigantesca, eu agradeço muito o torcedor vascaíno que está inscrito aqui e conto com a sua moral para ajudar a gente a chegar lá. Bora apertar esse botão aí escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal. Aqui você acompanha as últimas notícias do Vasco no dia a dia e ajuda o canal do Vasco a ter voz aqui na plataforma do YouTube. Beleza, galera? Então, bora lá trazer as principais notícias do Vasco da gama de hoje, né? Primeiro eu vou trazer aqui, como vocês estão vendo na tela, os relacionados para essa partida. Como vocês estão vendo aqui, né? Quem viajou aí para enfrentar o Criciúma, galera. O Criciúma, o jogo que acontecerá às 4 horas da tarde. Adson, David, Emerson Rodrigues, Eric Marcos, relacionado aí de novo. GB, né, o atacante aí, né, o moleque que pode entrar na vaga do Verratti, Hugo Moura, João Vitor, JP, né, o goleiro Keiler, Leandrinho, que foi convocado aí para a seleção sub-20, eu vou trazer o vídeo dele aí, né, o Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Paê, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Rossi, Esforza e Souza. Galera, Felipe Coutinho, o atleta, está em fase de transição, né, com preparação física. Alex Teixeira, né, também está em fase de transição e preparação física. E Verratti será preservado do jogo contra o Criciúma devido a dores na região posterior da coxa direita. Então, galera, esse é o time que vai para o jogo, né, esse é um jogo importante para o Vasco, um jogo difícil. Né, o primeiro turno aí o Vasco foi, infelizmente, goleado pelo Criciúma, né, à frente aí do treinador Ramon Dias, mas espera aí que agora o Vasco possa conseguir um bom resultado fora de casa, né? Quem sabe aí, né, 1-0 pra gente lá tá ótimo, né? Nem precisa golear aí o Criciúma não. 1-0 seria ótimo aí pro Vasco conquistar 3 pontos fora de casa, né, galera? E, galera, quem vai narrar o jogo do Vasco? Muitos torcedores aí já criticam lá nas redes sociais, Renata Silveira. Júnior e Roger Flores são comentaristas. A Globo parece que fica na perseguição com o Vasco, né? Sempre colocando a Renata Silveira para narrar jogo do Vasco, né? O torcedor fica com o pé atrás, que disse ali, né? Sempre quando tem jogo do Vasco, ali com ela narrando, ou o Vasco joga muito mal, o Vasco perde. Eu quero o comentário do torcedor vascaíno, o que você acha aí da narração da Renata Silveira. Use o espaço nos comentários se você gosta aí da narração dela. Eu, particularmente, vou deixar minha opinião, que era a sua, que é muito importante aqui. Particularmente, não gosto dela narrando os jogos do Vasco. Vai narrar jogo lá do Flamengo, do Fluminense e outros clubes, mas do Vasco, particularmente, não gosto dela narrando e, particularmente, a narração é bem fraquinha, né, galera? Então, ela com o Júnior e Roger Flores, que são dois que amam o Vasco, né, para não dizer o contrário, né, vão estar aí presentes nesse jogo. Galera, vejo que o empresário do jogador, né, que foi cogitado aí no Vasco, né, o Alex Arce, até o Jorge Nicola trouxe a informação, trouxe aqui a notícia no vídeo de ontem, né, do Paraguai, aí, possível, né, que ele poderia pintar no Vasco. Provavelmente não tem negociação e nem foi procurado com o Vasco, né? O mercado aqui no Equador já está fechado, então o presidente conversou com a gente, explicou que mediante a lesão do outro atleta, que seria 6 semanas fora, não teria como abrir mão do Arce nesse momento. Então ele disse que o único clube que procurou ele foi o Corinthians, né? O empresário do jogador deixou bem claro que o Corinthians procurou sim a negociação com o jogador, só que eles estão deixando claro que não vai negociar o jogador devido aí a não ter outro para repor, né? Lá, outro atacante para eles conseguirem colocar na vaga titular. Galera, agora eu vou trazer aqui, né, o Leandrinho, que foi convocado, isso mesmo, convocado aí para a seleção sub-20. E ele falou, né, deu uma rápida entrevista ali sobre a sua convocação. Vou deixar o vídeo aí para vocês, a gente já volta aqui com as notícias do mercado da bola e o balanço que agitou a torcida do Vasco aí em relação ao ex-presidente do Vasco, né, que afirmou a sua saída do Vasco, quando ele saiu do Vasco, que foi o melhor presidente da história do Vasco.
debochou com a cara do torcedor vascaíno. Vou deixar aí o Leandrinho e a gente já volta para falar sobre isso. Tô muito feliz por essa convocação. Eu tava vindo pro treino hoje, aí mais ou menos quando eu cheguei aqui no CT, meu empresário me ligou me dando a notícia. Fiquei muito feliz. Também queria agradecer o Vasco por tudo. E, cara, isso aí também é um fruto de um trabalho, né? A gente trabalhando duro sempre. E Deus abençoe por essa convocação. E agora vamos para a polêmica, né? Que no Vasco praticamente quase todo dia tem. Balanço do Vasco aponta a dívida de 212 milhões. É isso mesmo, galera. 212 milhões, né? O Pedrinho agitou em redes sociais aí depois de soltar, né, essa nota aí, o esclarecimento que foi feito aí pelo GE também. E o Pedrinho, né, fez uma publicação, uma carta divulgada no balanço financeiro do clube, como vocês estão vendo aqui na tela agora, né? Era o esperado que o diagnóstico inicial apresentasse inúmeras dificuldades, palavra do Pedrinho. Afinal, a premissa principal da gestão Jorge Salgado era um Vasco mínimo, com um sócio apartado do programa de torcedores, com as atividades esportivas licenciadas para terceiros, uma relação subserviente com um sócio majoritário do Vasco SAF. A ideia do menos vascaíno é mais profissionais, muitas vezes sem considerar a identificação e a paixão que historicamente caracterizaram nossos grandes feitos e conquistas. É uma dívida oculta que, mais cedo ou mais tarde, baterá na sua porta. Pedrinho aí que divulgou, né, essa carta, né, depois aí do balanço financeiro de uma dívida de 212 milhões. Então, a organizadinha que estava lá, que eu não vou dizer a torcida do Vasco, que para mim aqueles que estavam lá sambando com o Jorge Salgado, né, em São Januário aquela vez, muitos que comemoraram a venda do Vasco também, né, quando eles ficaram lá pulando, né, lá no estádio do Vasco, na sede do Vasco, né? Muitos desses não são vascaínos, que não é possível, né? Que apoiar uma pessoa como essa, o ex-presidente do clube, né? A venda, como é que foi? Tudo por debaixo do pano, né? E o que aconteceu dentro do nosso clube é brincadeira, né? E esse senhor aí saiu dizendo que ele é o melhor presidente da história do Vasco. Ele debochou completamente da cara do torcedor vascaíno, sambou na cara dos torcedores que foram lá, né, junto com ele sambando, né, que como eu disse, né, não faz parte da torcida do Vasco essas pessoas. Olha a dívida que ele deixou dentro do nosso clube, pessoas irresponsáveis como principal esse senhor aí que disse, né, ser o melhor presidente da história do Vasco, o pior presidente da história do Vasco, isolado. Não tem nem como comparar esse último presidente que passou aí, o senhor Jorge Salgado, que é responsável de tudo que está acontecendo e quase de uma falência histórica, né? Porque o Pedrinho que entrou conseguiu tirar as ações da mão da 777, conseguiu tirar o Vasco ali da mão dessas pessoas, porque senão o Vasco estava em decadência total e falido, como a situação do Vasco ia ficar pior, né, em relação a tudo que fizeram dentro do Vasco. Esperamos aí que agora, né, se o Vasco for repassado, para mim, na minha opinião, o Vasco tem que continuar aí, né, na mão de uma gestão profissional, a gestão de pessoas que são vascaínos para tocar o clube diante, né? Eu sei que é dificuldade de pagar salário, né? Mas o Vasco tem que ser do vascaíno, não entregar o Vasco aí na mão de terceiros, de pessoas que fazem o que querem com o nosso clube, só querem dinheiro, né, por trás de tudo isso, né? E quem sai prejudicado somos nós, torcedor vascaíno, que vê o Vasco 20 anos afundado, né? E o Vasco aí na mão de pessoas que insignificantes como essa última gestão que passaram dentro do nosso clube. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas e presas, pagar tudo que eles fizeram com o nosso clube aí. Beleza, galera? Então, peço para o torcedor vascaíno compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais para dar aquela moral. Galera, fique com Deus. Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão, os Gigantes do Rio. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!